Olá, esse é mais um Comentando Comentários. E este é especial. Eu estou em Brasília para falar com a doutora Anísia Trindade, a nossa ministra da Saúde. Há poucos dias nós fizemos um outro podcast com a doutora Anísia. Ele está disponível no YouTube e nos principais agregadores. Nós vamos falar hoje, doutora Anísia, sobre a vacinação no Brasil e alguns assuntos, algumas dúvidas que apareceram nas nossas redes sociais. O primeiro comentário é de que apenas 1,1% da população será vacinada contra a dengue. É isso mesmo? Por que tem poucas doses de vacina pelo SUS? Primeiro, obrigada, Drauzio, por essa oportunidade. Na verdade, é o início de uma vacinação, né? Há 40 anos se pesquisa vacina segura e eficaz contra a dengue, então isso é um início, uma grande conquista. Nós estamos trabalhando para ampliar esse número de doses para que mais pessoas progressivamente sejam vacinadas, até vacinar todos aqueles que podem receber a vacina para a dengue. E a vacina do Butantan é uma esperança? Uma grande esperança, porque essa vacina ela é em uma única dose, então vai garantir uma proteção num tempo muito mais rápido. Além disso, os estudos clínicos já publicados em artigos científicos demonstraram um excelente resultado. Só estamos aguardando o Instituto Butantan encaminhar a nossa agência, que faz todo esse controle de eficácia e segurança das vacinas, a Anvisa, para então começarmos a trabalhar no Ministério da Saúde para que o SUS tenha mais essa excelente opção de vacina, que ainda é uma candidata, mas temos certeza que estamos no bom caminho. Outro comentário é: mas combater a dengue é responsabilidade do governo. Tudo é responsabilidade do governo. Agora estão colocando até os alunos para combater a dengue nas escolas. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Como cidadãos, temos que promover a saúde e combater a dengue, que é um grande problema de saúde pública, afetando como emergência mesmo tantos municípios e estados brasileiros nesse momento. Então, convido você que fez o comentário a se unir. Nós estamos trabalhando com a ideia do Brasil unido contra a dengue. E as escolas são um espaço fundamental. A comunidade escolar, os estudantes, os professores, o pessoal da gestão da escola precisa estar nesse processo. Tanto olhando o ambiente saudável que a escola deve ter, não é possível ter uma escola com foco de dengue, por exemplo, como também levando essa mensagem para a comunidade, para o bairro, para o território onde aquele estudante, aquele professor reside. E as crianças e jovens são muito mais fáceis, muitas vezes, de se conscientizarem, Drauzio. Eu vi agora, acompanhando, e quando nós lançamos esse movimento das escolas, eu fiz isso com o ministro Camilo, da Educação, o entusiasmo das crianças. Crianças que já foram vacinadas, felizmente, dizendo, mas eu sei que tenho que continuar a combater o foco do mosquito. Então, eu acho que a escola é um espaço de educação e tem que ser um espaço também de educação para a saúde. Nós retomamos o programa Saúde na Escola, a vacinação, a orientação para hábitos saudáveis, enfim, tudo isso faz parte do Saúde na Escola. Outra pergunta, outro comentário é de uma pessoa que eu acho que está revoltada contra o vírus da Covid. Porque ela diz assim: essa história de uma nova variante de Covid já está enchendo. É mais criar problema do que tudo. Outra coisa, mais vacina? Que é isso? 6 doses já? Vamos viver de vacina? Todo ano 3, 4 doses? Não tem mais nada para a Covid, só vacina. Nós temos, na verdade, e quero me dirigir a você, que fala com tanta impaciência, nós temos que agradecer por termos a vacina. Para muitas doenças, por mais que haja pesquisas, ainda não se desenvolveu vacina. Que bom que tivemos a vacina para a Covid. Isso foi fruto de um grande esforço. Um esforço da ciência, um esforço da saúde pública bem orientada, que é o que o Ministério da Saúde hoje busca fazer. Então, que bom nós termos essa vacina. Vamos lembrar a influenza
que é também um problema grave que afeta, sobretudo, a população idosa, como tem sido importante a vacinação. E ela se dá todo ano, por conta das variantes. Nesse momento, a recomendação vai ser de reforço anual. E é importante também lembrar aqui que estamos continuando a pesquisar para desenvolver sempre vacinas que possam cada vez proteger mais e melhor nossa população. É engraçado, né? Quando não havia vacinas, todo mundo dizia, não vejo a hora que apareça uma vacina. Agora é só vacina, tem que tomar toda hora. A seguinte por que é tão segura e as empresas que fabricam essas vacinas não se responsabilizam pelos efeitos adversos? A vacina, o que demonstra a eficácia e a segurança é que sejam seguidos todos os testes clínicos. Para isso existem regras científicas, sanitárias muito precisas e também a segurança dada pelo controle que é feito em cada país pela sua agência de regulação sanitária, que no nosso caso é a Anvisa. Então é isso que nos dá a segurança. Os laboratórios, eles em relação a vacinas e medicamentos, muitas vezes colocam essas questões que têm a ver com a sua proteção em relação a efeitos que podem acontecer e é sempre um tema de discussão entre os sistemas de saúde, os ministérios da saúde e os próprios laboratórios. Mas a questão fundamental que é da segurança e da eficácia, nós atestamos que no Programa Nacional de Imunização, no Sistema Único de Saúde, são oferecidas vacinas seguras e eficazes. Isso passa por comitês técnicos científicos e passa por decisões de saúde pública que levam em conta a participação dos secretários estaduais e municipais de saúde ao lado do Ministério. O seguinte, diz, o nível vacinal de crianças caiu assustadoramente. Não seria necessária a apresentação da carteira de saúde e vacinação nas escolas? Antes era obrigatório. Excelente questão. A carteira, por lei, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito da criança e do adolescente ser vacinado. E esse direito, ele deve ser realizado como responsabilidade da família. Mas a escola também tem um papel. Então, cabe à escola, sim, olhar a caderneta de vacinação, isso está definido na legislação. Agora, isso não significa que, não estando devidamente protegida, vacinada, essa criança não possa se matricular. Seria punir essa criança ou esse jovem 2 vezes. Isso não faz sentido. Então, a criança deve se matricular e cabe à escola acompanhar essa criança, entrar em contato com a família. Existe na legislação um prazo de 30 dias para que seja verificada essa vacinação, o contato com a família, e os conselhos tutelares têm o papel de protegerem essas crianças e jovens e fazerem valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O comentário seguinte é uma história velha e sem pé nem cabeça. Quer dizer assim, quando o Dr. Drauzio era criança, ele não tomou nenhuma vacina. É verdade que não existia vacina. Quase não se tinha autismo. Hoje no calendário tem mais de 30 vacinas e o autismo é de uma pessoa em cada 36. Não há nenhuma relação entre vacinação e autismo. Isso é mais uma desinformação e que é muito séria. Não existe nenhuma relação entre esses dois fatos. A vacinação protege contra as principais doenças que podem matar ou causar danos sérios, como é o caso da poliomielite, com os danos motores. Em relação ao autismo, eu devo dizer que o Ministério da Saúde aprovou uma política para pessoas com deficiência e está reforçando todos os centros em que existe o tratamento adequado para o transtorno do espectro autista. Nenhuma relação com a vacinação, posso falar com segurança. A seguinte é, quem toma a Qdenga poderá se vacinar também com a que o Instituto Butantan está produzindo?
cada vacina tem a sua recomendação própria. E no caso da vacina de dengue, ela é uma vacina que vai ser aplicada uma em 2 doses e a do Butantan em 1 dose. Então, não há necessidade alguma de combinar as 2 vacinações. O comentário seguinte diz: médicos experientes e estudiosos afirmam que ivermectina mais atorvastatina, que é um medicamento para o colesterol, e montelukast, que é um medicamento para asma, tem potencial para redução da carga viral e da progressão para a dengue hemorrágica. Será que não é eficaz? Está comprovado que ivermectina não tem potencial antiviral. Ivermectina é um antiparasita. Essa é uma das fake news, né, desinformação que foi amplamente divulgada. Então, não é possível pensar em usar ivermectina e não há nenhuma evidência científica de que ela contribua para a redução de carga viral de dengue, muito menos para combater forma hemorrágica. E a mesma coisa em relação aos 2 outros medicamentos citados. O que existe de comprovado em relação à dengue especificamente são as vacinas já aprovadas e especialmente o cuidado clínico, né? O diagnóstico no tempo certo e o cuidado para quando aparecem sinais de agravamento. Sobretudo hidratação, né? Acho, Drauzio, que não há por que as pessoas morrerem de dengue, se houver o tratamento na hora certa. E esse tratamento é, sobretudo, hidratação. Esse conceito da pessoa que fez o comentário de médicos experientes e estudiosos que façam esse tipo de afirmação, podem ser experientes porque são mais velhos, viram mais coisas, mas estudiosos, certeza de que não são. Com certeza. E até, Drauzio, se falava assim, não se sabe, né, se ivermectina, cloroquina, se falava isso muito. Se ainda não se tem certeza, não é absoluta, então estamos num processo de combate a uma pandemia, vamos usar. Mas é o contrário, se confirmou que não tem nenhum benefício. É o contrário. Então, há certeza que não é eficaz e que causa outros problemas de saúde. Claro. Aqui tem um comentário que eu, sinceramente, não entendi muito bem, mas diz assim: mas o Ministério da Saúde e o governo estão trabalhando duro para liquidar com o povo. Misericórdia, dá-lhe detox vacinal, sim. Muitos médicos confirmadíssimos estão recomendando, não sei o que são médicos confirmadíssimos. Detox vacinal, o que é isso? Pessoas estão sendo vítimas de uma campanha criminosa de desinformação, né? Então, acho que quem faz esse comentário, eu acredito que também seja vítima de um ambiente de propagar mentiras e ódio, que eu vejo isso, infelizmente, nós vemos no dia a dia. E médicos confirmadíssimos. Nós devemos ver que as grandes autoridades científicas estão nas sociedades científicas e as ações de vacinação e todas as orientações do Ministério da Saúde têm sido aprovadas pela Sociedade de Imunizações, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo conjunto de sociedades científicas com as quais eu me reúno quase que semanalmente, eu ou os membros da equipe do Ministério da Saúde. Nosso papel é de cuidar, de salvar vidas e fortalecer o sistema de saúde. Assim, o povo brasileiro poderá ser cuidado e ter realmente um ambiente saudável. Esses médicos confirmadíssimos, eu não sei o que representa isso, mas hoje é facílimo. Você quer saber quem é aquele médico? Você consulta as agências oficiais que têm o currículo dos profissionais, não é? Exatamente. A pergunta seguinte, bem no mesmo estilo, que vi uma notícia em um canal de Portugal que já estão sendo preparadas vacinas para uma doença X. Como assim estão preparando uma vacina para uma doença que ainda nem existe? Na verdade, doença X foi um termo criado há cerca de 10 anos
para termos uma preparação frente a uma emergência em saúde que se vislumbrava que poderia acontecer e, infelizmente, aconteceu com essa pandemia de Covid-19. Se não houvesse investimentos de pesquisa em vacina, e esse termo doença X já era usado desde então, para outros tipos de vírus da mesma família do SARS-CoV-2 que causou a Covid, nós não teríamos tido as vacinas como tivemos. Então, fala, foi de uma hora para outra. Não foi. Nada na ciência e na saúde pública é de uma hora para outra, né? Você, como médico, sabe muito bem, Drauzio, disso. Como médico consequente, né? E confirmadíssimo. Não, que não é confirmadíssimo. Então, você sabe muito bem disso. Então, é importante as pessoas saberem disso. Eu participei agora, com a Organização Mundial de Saúde, em Davos, de um evento exatamente sobre a doença X. Do que se trata? Com o conhecimento científico que se tem, de nós termos uma biblioteca de vacinas que possam, claro, que ser adaptadas a vírus específicos, mas que já sejam uma base para uma resposta rápida. No plano de aceleração do crescimento do governo federal, por exemplo, uma das linhas é preparação e resposta a emergências em saúde. E as vacinas são parte fundamental desse processo. Então, isso se chama antecipação, para que não tenhamos o desastre, que foi um desastre que aconteceu, e eu diria que no Brasil, que tem um sistema único de saúde, nós poderíamos ter passado muito melhor em relação à Covid. Temos que estar preparados frente a outras emergências que se sabe que fatalmente acontecerão. Esperamos que não de forma dramática e com a abrangência da Covid-19. É engraçado, né? Porque as pessoas dizem, aparece uma coisa nova, uma doença nova, começa, poxa, mas ninguém se preparou. Quando você fala da preparação e diz, nós não sabemos de onde vem essa doença, né? Mas virá. Então temos que estar preparado para muitas eventualidades. Você chama isso de uma doença X, que a gente não sabe qual é ainda. Pronto, as pessoas acham que tem um complô aí por trás. Para criar uma doença e não para combatê-la. Aí diz esse último comentário aqui, não tome a vacina da doença X. Eles querem reduzir a população com mortes por infecção de vírus. Bill Gates já tinha avisado que essa doença vai matar mais do que a Covid. Se prepare para o novo apocalipse de um vírus criado em laboratório para matar pessoas. Olha onde vai a imaginação humana, não é? Agora, é muito importante esclarecer que foi criado um comitê na Organização Mundial de Saúde para justamente investigar essa hipótese do vírus criado em laboratórios, em laboratório, no caso da Covid, e essa hipótese ela foi devidamente refutada, né? Ou seja, não existe essa origem para a Covid-19. Então, acho que há uma ficção científica do mal, eu diria, e não uma ficção científica para nos alertar do que o nosso comportamento inadequado e a falta de investimento em ciência e tecnologia podem causar. Tem um outro problema, que as pessoas que não entendem nada de medicina, não entendem nada de biologia, que falam essas coisas, foi inventado em laboratório. Não existe tecnologia disponível para inventar um vírus com essas características que foi o vírus da Covid. Não há esse tipo de tecnologia, né? Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo, né? Comentário que vem, não está claro aqui se vem de uma mulher ou de um homem, que diz, quem deve tomar a vacina contra o HPV, papilomavírus? Eu tenho mais de 30 anos, ainda devo tomar a vacina? Não há indicação para que pessoas com 30 anos tomem a vacina. Ela é adotada para pessoas de 9 a 14 anos, em 2 doses. É muito importante que essa faixa etária, né, essas crianças e esses jovens sejam vacinados. Felizmente melhorou no ano passado essa vacinação. No caso de você, uma pessoa de 30 anos, a vacinação é recomendada em casos de violência, de abuso sexual. É o único caso em que é recomendada a vacinação para HPV. E também pessoas com transplante, HIV, pacientes oncológicos, independentemente da idade, também se recomenda a administração da vacina. Para os que não
a tomaram na idade recomendada. Nízia, muito obrigado pela disponibilidade em responder a esses comentários, alguns deles até agressivos, outros absurdos, mas muitos que trazem dúvidas que as pessoas realmente têm. Eu que agradeço. Eu acho que esclarecer essas dúvidas é fundamental. Você, Drauzio, tem um papel tão importante comunicando questões de saúde de uma maneira muito clara, muito segura. Então, para mim, é uma satisfação. E eu queria dizer que, quando nós falamos de saúde, ter as informações confiáveis é muito importante. Nós estamos num grande trabalho, saúde e consciência, de combate a notícias falsas. E eu recomendo a todas e todos que procurem as informações no Ministério da Saúde, nas sociedades científicas, nas instituições como Butantan, Fiocruz, que você ali tem informações confiáveis e que ajudem a disseminar a boa informação, né? Isso é muito importante, porque nós não podemos colocar em risco todo um trabalho no Sistema Único de Saúde de anos. O Programa Nacional de Imunizações, falamos tanto de vacina, é um programa que tem 50 anos, foi responsável por salvar vidas, reduzir mortalidade infantil. Então, esse é o momento, né, de nós estarmos trabalhando juntos por mais cuidado e de qualidade para a nossa população. Então, só posso agradecer. Muito obrigado, Nízia. Muito obrigado a todos.